alguns exemplos de como o Souza é bom jogador e deve ajudar o Vasco da Gama bastante. Fala rapaziada, beleza? O Souza tá de volta ao Vasco da Gama. Ele foi anunciado recentemente pelo clube como um dos novos reforços da equipe para esse restante de temporada. E para o vídeo de hoje vou te explicar o estilo de jogo dele, com base nas últimas temporadas em que ele teve lá no futebol exterior. Eu sou o Vinícius Martins e você está no canal 4 Linhas. Bom, rapaziada, se a gente for olhar para o jogo defensivo do volante Souza, ele tem um entendimento, uma leitura muito forte para ser cobertura próximo ao centro de jogo, tá? Então ele procura quando a equipe tá atacando, ele tá bem próximo da bola, ali ao redor da bola, para conseguir ser cobertura. E a gente vai te mostrar alguns exemplos, principalmente no futebol chinês, em que ele conseguiu realizar interceptações, desarmes, conseguir recuperações para a equipe chinesa, com base nessa cobertura, né? Então ele tem um entendimento, uma leitura muito forte dos espaços, né? De quando realizar essa cobertura, da forma como ele vai agir, né? De qual pé ele vai realizar o bote, né? Enfim, então ele tem esse senso e eu acho que ele pode agregar bastante para o Vasco da Gama, contribuindo nesse sentido, né? Um atleta que tem um entendimento muito forte para ser cobertura, mas não apenas a isso, tá? Ele é um volante que tem uma capacidade bem forte de impedir associações, tá? Então, algum atleta da equipe adversária que está tentando manipular a marcação dele e ele tem um entendimento bem forte para conseguir impedir essas associações. Nos primeiros exemplos de infiltrações dos adversários, né? Ele tem uma leitura bem forte, principalmente na entrada da área, lá, como ele vai conseguir impedir essa associação a partir de uma infiltração. Ele consegue recuperar a bola para sua equipe, mas não apenas em infiltrações. Também ele consegue impedir essas associações em desvantagem numérica. Geralmente quando acontece uma situação de 2 contra 1 contra ele, né? E ele consegue gerir bem o espaço, gerir bem a situação, consegue recuperar uma quantidade boa de bolas, principalmente estando em desvantagem, né? Então é um ponto bem positivo no seu jogo defensivo. A gente está te mostrando alguns exemplos de situação, principalmente de 2 contra 1 em cima dele, e ele consegue impedir essa associação, consegue recuperar a bola, consegue já iniciar a transição para a sua equipe. Então é um jogador que também tem esse entendimento, que pode passar batido às vezes a olho nu, né, no jogo nos 90 minutos, mas que acaba fazendo diferença, né? Então essa leitura muito forte para impedir a associação, seja de infiltração ou em desvantagem numérica, é muito forte. E é um volante também que tem uma proteção do entrelinhas muito boa, cara. Então a gente sabe que ele é um primeiro volante mesmo, que em muitos momentos entra na área para ajudar na marcação da sua equipe, né, para defender a área. E ele, para um primeiro volante, tem que ter essa capacidade. Ele tem isso muito aflorado no seu jogo, né? Muito forte também essa proteção do entrelinhas. É um jogador que tem uma largura do bote, né? Consegue alargar bem os apoios para conseguir recuperar essa bola. Também tem entendimento para mapear o espaço e conseguir perceber a intenção do atleta que tem a bola, do portador da bola. E a gente consegue perceber, a gente está te mostrando com exemplos, como ele conseguiu bastante recuperações por lá, principalmente no futebol chinês, com base nessa proteção de entrelinhas, protegendo realmente o espaço entre os zagueiros e os atacantes, ou os meio-campistas mais avançados. Olha lá, esse exemplo fica muito bem claro com esse passe de fora para dentro do corredor lateral direito para o corredor central, e ele consegue mais uma vez, um outro exemplo, numa situação muito similar, essa recuperação para a sua equipe. Não? Então é um jogador muito forte para proteger o entrelinhas, guarde muito bem essa frase, tá? Mas é um jogador também que a gente citou que entra na área para proteger a área, para ajudar os defensores, os zagueiros, que também consegue proteger o funil, consegue proteger a área em situações de cruzamento. E aí a capacidade física dele, a altura, a força física, é um atleta que consegue se impor fisicamente realmente. Ele consegue entregar bastante essa proteção do funil, essa proteção da área. A gente está te mostrando alguns exemplos em situações de cruzamento, né? Ele é um jogador que consegue dividir bem as referências, né? Consegue estar sempre muito bem posicionado dentro da área para conseguir esses cortes. Então é um jogador que deve
ajudar o Vasco nessa situação, né? Não sei o que o Paiva pretende, né? O treinador do Vasco nesse momento, mas é um jogador que entrega bastante isso, entregou e mostrou principalmente lá no futebol da China. Só que para não ficar apenas na questão defensiva, é um atleta que também entrega boas virtudes, boas valências ofensivas, tá? É um jogador que tem uma capacidade bem boa de realizar passes progressivos, passes para frente. Ele tá te mostrando alguns exemplos de passes entre linhas e que ele consegue achar esse passe, e é bom o gesto técnico dele, né? Consegue achar esse passe um pouco mais progressivo, mais entre as linhas de marcação do adversário. Olha alguns exemplos que a gente está te mostrando, aí lá no Besiktas, né, no futebol turco, mais outro exemplo também no Besiktas, né, em que ele realiza esse passe de primeira e consegue encontrar um companheiro numa situação mais favorável, mas não apenas entre linhas, tá? O Souza também é um jogador que também tem um entendimento, também tem a capacidade técnica para realizar esses passes nas costas dos defensores, né, que a gente costuma chamar de profundidade, nesse passe de ruptura nas costas da última linha de defesa do adversário. Então, é um atleta que pode parecer que é brucutu pela altura, não sei, pelo porte físico, né, pela questão física, mas ele não se limita apenas à questão defensiva, tá? É um jogador que deve ajudar o Vasco também nesse início de construção das jogadas, porque tem bom passe e consegue enxergar os companheiros numa situação mais favorável, principalmente em vantagem. E não à toa a gente está te mostrando alguns exemplos de como o Souza é bom jogador e deve ajudar o Vasco da Gama bastante. E aí, acha que ele vai dar certo no Vasco nesse retorno ao Cruz Maltino? Manda aí nos comentários. Muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.